Bom dia a todos, meu nome é José Felipe, aluno do nono ano do Ensino Fundamental do Maria Diva. Esta- Estamos gravando o primeiro episódio do DivaCast com uma convidada muito especial. Eu queria que ela se apresentasse antes da gente começar. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Sara Moniz de Oliveira. Eu sou professora da rede municipal aqui de Mogi de Guaçu desde 2021, mas eu sou formada em ciências biológicas já desde 2004 e venho atuando como educadora ambiental e depois um pouco mais para frente como professora do ensino formal, né? Eu sou, além de formada em ciências biológicas, eu estudei um pouquinho mais depois, fiz o mestrado sempre pesquisando educação ambiental. E depois fiz o doutorado e recentemente concluí também uma especialização no ensino de ciências, aqui pela rede mesmo, em parceria com a Faculdade SESI de Educação. Que legal! A gente queria começar fazendo umas perguntinhas para você. Na sua experiência como professora e coordenadora, quais são os maiores desafios para inserir educação ambiental de forma efetiva no currículo escolar? Então, eu fiquei pensando nessa pergunta e pensando que antes da gente pensar nos desafios, é interessante a gente pensar e lembrar um pouquinho da história da educação ambiental. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa história, mas o movimento ambientalista, ele surgiu na segunda metade do século passado, né? Quando alguns pesquisadores, alguns cientistas e alguns ativistas da época começaram a perceber que a ciência e a tecnologia não era sempre boa. Às vezes ela causava alguns impactos que podiam ser muito prejudiciais. Então, tem um livro muito importante de uma bióloga chamada Raquel Carson, da década de 60, e ela alertava sobre os riscos dos agrotóxicos, dos pesticidas, né? Especialmente o DDT, que foi o que ela pesquisou. E ela mostrou que esse pesticida, quando ele caía no ambiente, ele entrava na cadeia alimentar e podia chegar às nossas mesas, causando prejuízo para as nossas saúdes. Então, a partir desses alertas que os cientistas foram fazendo na década de 60, 70, muitos encontros entre governantes começaram a ser feitos para discutir esses problemas ambientais que estavam acontecendo, né? Então, por exemplo, tem a Conferência de Estocolmo, que foi em 1972, que foi quando começou-se a discutir sobre isso. Depois veio a Conferência de Tbilisi, em 77, que foi a primeira vez que o conceito de educação ambiental foi definido. E em 92 aconteceu a Rio 92 aqui no Brasil, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E foi quando o Brasil, então, tomou a frente também na inserção da educação ambiental, em vários contextos, né? E nessa época definiu-se a Agenda 21, que era como se fosse um plano, né, para ser feito no século 21. Depois disso, muitos outros eventos aconteceram também. E no Brasil, a política de educação ambiental nacional, ela foi feita em 1990, em 1981, no ano que eu nasci. Então eu fiquei pensando, nossa, para a gente pensar essa história, né, a gente tem que entender que é uma história que faz parte da nossa história, uma história recente. Então, por exemplo, em 94, quando eu estava na sexta série na época, que equivale agora ao sétimo ano, né, do ensino fundamental, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental. Na época eu estava indo para o ensino médio, eu me lembro de ter ouvido falar de educação ambiental mais no ensino médio. Já era mais velha que vocês. E na época era mais uma coisa assim de ir para a natureza, né, e conhecer as matas, ter essa interação que o ser humano estava se perdendo em função de morar na cidade. Então essa história da educação ambiental, ela é uma história que é jovem, né, no nosso país assim, principalmente. E de lá para cá, muitas escolas se envolveram, participaram dessa militância para fazer as políticas públicas, né? Inclusive pensando na educação ambiental no currículo escolar. Mas quando a gente fala de currículo, né? Currículo é tudo aquilo que a gente aprende e que se ensina na escola. Mas quem define isso? Não é uma coisa muito simples, não é uma tarefa simples. Porque a definição dos currículos, ela envolve um jogo ali de interesses, de grupos das sociedades que vão disputar por esse espaço para definir o que é importante para os jovens, para as crianças aprenderem.
Então, a educação ambiental, ela entrou no currículo das escolas no meio dessa disputa. Então, ela é sempre um processo, assim, de galgar espaços, né? De ir tentando se apropriar desse lugar para que os jovens conheçam esses problemas ambientais e possam agir sobre eles. Então, quando a gente fala do currículo da escola, o currículo escolar, a educação efetiva no currículo, a gente tem que pensar que esse currículo é uma construção cultural e social. E faz parte desse contexto que a gente vive hoje. Quando eu tinha a idade de vocês, não se falava muito, eu não via muito falar de educação ambiental na escola. E hoje não, vocês estão aqui desenvolvendo um projeto sobre isso. Então, essa história é uma história que teve avanços, né? E hoje na BNCC, que é o que comanda, né, que coordena as ações que a escola faz, a educação ambiental ela está prevista de forma transversal, desde a política lá de educação ambiental. E eu acho que isso é a maior fortaleza, é a maior inovação da educação ambiental. Ela não ser uma disciplina, mas ela ser uma ação transversal. Mas é nessa ação transversal que também está o principal desafio. Porque quando você pensa numa ação transversal, você tem que mobilizar vários professores, às vezes estudantes de vários anos, mobilizar a comunidade, mobilizar todo um grupo de pessoas para agir em conjunto em prol de um objetivo. Então, esse currículo transversal da educação ambiental, ele traz na sua própria fortaleza de ser uma ação inovadora também esse desafio de articular pensamentos, ideias, porque nem sempre é fácil, né, dialogar com quem é diferente da gente. Mas é justamente nessas diferenças é que nasce outras formas de ver o problema, outras formas de pensar uma solução. Às vezes o que um pensou que poderia dar certo, né? Um profissional de outra área, um professor de outra área, vê uma possibilidade ali de solução para aquele problema. Então, acho que o desafio do projeto, né, interdisciplinar, transversal na escola, é um dos principais desafios para que conseguir fazer essa articulação para que essa educação ambiental aconteça de forma efetiva. Aqui nós temos mais uma pergunta. Como que a escola pode despertar nos alunos uma consciência ambiental que vá além da teoria e se traduza em atitudes concretas no dia a dia? Então, as atitudes concretas, né, ela faz parte de um praticar. E eu acredito, pelo menos, que a gente aprende a fazer as coisas quando a gente faz, fazendo as coisas. Então, uma estratégia muito importante é como essa que vocês estão fazendo aqui, fazer a prática, praticar. Não adianta simplesmente a gente falar que a educação ambiental é importante ou que as árvores são importantes, mas a gente conhece as árvores da nossa escola? Qual a relação que a gente tem com essas árvores, com as árvores da rua, né? O que as pessoas pensam sobre elas? Então, pensar esses lugares que a gente convive e pensar ações nesses lugares é fundamental. Por exemplo, também com a coleta seletiva, quando a gente fala da coleta. Que alternativas que a gente pode pensar na minha casa, na sua casa, na escola, na loja, no salão de beleza, que possam fazer com que a gente consiga fazer essa coleta seletiva, né? Que é um grande desafio aí dos problemas ambientais que existem hoje. Então, ter essa experiência de descobrir como que se faz, como muda, né? Como mudar a forma de se relacionar com esses problemas ambientais do dia a dia, é importante para que, mesmo fora da escola, os estudantes, a comunidade, comece a ter atitudes diferentes, né? Para contribuir aí com a melhoria do meio ambiente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? A gente tem que perceber que nessas ações, e às vezes o que acontece é que durante uma ação a gente não consegue concretizar ela até o final, né? Por exemplo, uma coisa que as escolas mencionam, né? Uma grande dificuldade da coleta seletiva é que às vezes os alunos fazem a separação, mas a gente não consegue dar o escoamento desse material. Então, isso não pode ser encarado como uma derrota, mas como parte do processo. É um desafio que ainda precisa ser vencido, né? Que outros agentes a gente tem que chamar para conseguir construir essa solução, por exemplo, que é o problema dos resíduos sólidos nas cidades, que é um problema muito grande e muito grave, né? Então, eu acho que tem que partir da prática. Certo. Certo.
Que forma projetos interdisciplinares podem fortalecer a compreensão dos estudantes sobre a relação entre a ciência, sociedade e meio ambiente? Então, né, essa questão dos projetos, como eu tinha comentado, ela é o coração da educação ambiental e da reflexão crítica sobre essas relações entre ciência, sociedade, tecnologia e meio ambiente, que é o que eu estava falando lá no começo, né? Esses projetos, eles são importantes porque eles motivam, eles envolvem, engajam e dão muito trabalho também, né? Principalmente na mediação dessas diferentes visões de mundo. Mas é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Pensando e tentando juntar visões que ajudam a construir essas reflexões críticas que façam a gente repensar sobre o papel da ciência, da tecnologia, da sociedade e também dos conhecimentos tradicionais, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas que eles têm uma importância muito grande quando a gente fala de meio ambiente, principalmente, né? Quantos saberes nossos povos originários, as comunidades ribeirinhas, pescadores, quilombolas, têm construído ao longo de muito tempo e que às vezes são peças fundamentais na construção dessas soluções. Então, trazer todos esses conhecimentos juntos é fundamental para pensar essas soluções para os problemas ambientais. E desenvolver esse pensamento, né, que tudo está interligado. Então, de repente, a solução de um problema está no conhecimento de uma determinada disciplina ou de um determinado povo, que quando se junta, consegue pensar em alternativas para aquele problema. Sim, agora temos aqui nossa quarta pergunta. Qual que é o papel da comunidade escolar, os professores, os pais e os alunos, na preservação do meio ambiente local? Então, a comunidade escolar desempenha um papel que é fundamental, né? Porque é um espaço de aprendizado, de reflexão e de ação, como eu tinha comentado. E essa ação é justamente essa prática, né? Essa construção, tanto no pensamento como nas atitudes. E a colaboração dos professores, dos pais, dos estudantes é essencial para que essas práticas não fiquem só ali na sala de aula, mas que elas cheguem também na casa, cheguem no comércio, cheguem na casa do amigo, né? Às vezes a experiência que um amigo faz em casa, uma amiga, nossa, na minha casa a gente faz assim, olha que legal, né? Lá, por exemplo, eles têm uma horta. Essa convivência entre os amigos, a comunidade, também ajuda a espalhar essas ideias, né? Transformar essas ideias em práticas. Então, se a gente pensar na gestão escolar, nos professores, eles têm um papel que é fundamental, que é dar o start, iniciar o processo, chamar para mobilização, coordenar as ações, facilitar o encontro entre pessoas, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E os estudantes, por sua vez, aí eu até deixaria a resposta com vocês, né? Que são os estudantes. Mas, ao meu ver, assim, são agentes fundamentais nessa articulação entre o que acontece dentro da escola e o que acontece fora da escola. E os pais, a comunidade, têm um papel que é de dar também esse suporte, de se engajar com as ações que a escola faz, participar, né? Trazer a família para dentro das ações da escola. Então, acho que todos têm ali um papel que é importante e que é bem complementar para que essas ações consigam ter frutos aí bem proveitosos. Certo. Nossa última pergunta. Você acredita que a educação ambiental no Brasil precisa de mais apoio em termos de políticas públicas? Quais mudanças considera prioritária? Então, quando a gente pensa nas políticas públicas, né, é um assunto super importante, porque é por meio delas que a gente fortalece essas ações, que a gente garante recursos, né, para que elas aconteçam e que tenham continuidade. Então, pensando em toda aquela história que eu trouxe do começo, a gente vê que ao longo do tempo houve muitos avanços, muitas conquistas foram feitas, porque fazer essas políticas que já existem demandou de um número conjunto de pessoas, seus esforços, sua atenção, né, para construir tudo isso. Mas é claro que muito ainda pode ser melhorado.
Por exemplo, a gente viu lá que a Política Nacional do Meio Ambiente, de Educação Ambiental, desculpa, foi criada em 1999, quando eu estava me formando no ensino médio. Mas a nossa política de educação ambiental do estado de São Paulo, ela foi construída, né, em 2007. Ela é super jovem, ela está completando 18 anos agora. Esse ano, em junho, foi regulamentado o Programa Estadual de Educação Ambiental. Mas não quer dizer que o fato dessas políticas serem novas, que as ações não aconteciam antes, muito pelo contrário, né? Todas essas ações foram acontecendo e construindo essas políticas. Então, eu até fiz uma busca para ter uma ideia de quantos municípios, por exemplo, têm a sua própria política de educação ambiental. A gente não consegue esse dado muito fácil na internet, porque não tem uma junção dos bancos de dados das legislações municipais. Mas eu acredito que pelas desigualdades sociais que a gente tem no nosso estado, não é a maioria dos municípios que tem políticas, né? Mas isso significa que eles não têm uma história, que eles não tenham ações de educação ambiental que são importantes. Mas talvez o desafio que a gente precisa fazer aí é vencer justamente essa articulação, promover essa formalização dessa educação ambiental no nível municipal, para que as ações que já tenham acontecido, elas tenham uma garantia de que vão continuar acontecendo e que sejam fortalecidas, né? Com recursos destinados para que elas aconteçam. E, nesse sentido, existe um movimento muito importante, que são dos coletivos educadores, tanto de adultos quanto de jovens, para continuar pensando essas políticas públicas. E aí também fica o convite de vocês, jovens, a se inteirarem desses movimentos, né? Buscarem mais informações e tentarem participar aí da construção dessas políticas públicas sobre educação ambiental. Porque quando a gente junta esses atores, né, compartilha ideias, sonha junto, a gente pode transformar ideias em políticas concretas e fortalecer tudo que já vem sendo construído aí nessa história. Então, pessoal, infelizmente acabou nosso primeiro episódio aqui do DivaCast. Eu queria muito agradecer a Sara por ter vindo e espero que todos tenham gostado. Não perca o próximo episódio do DivaCast, ok?